Olá, meu nome é Bruna Barroso Gomes e, sob a supervisão do professor Jorge Melendes, apresento o trabalho sobre espectroscopia de alta resolução para determinação de parâmetros estelares de estrelas subgigantes. Bom, por que espectroscopia de alta resolução? Embora existam ferramentas que podem analisar espectros automaticamente, medidas manuais têm o potencial de permitir observar detalhes que muitas vezes são perdidos em análises automáticas, como pequenas anomalias químicas ou determinação mais precisa de idade, por exemplo. E para isso, a espectroscopia de alta resolução tem sido uma ferramenta importante em diversos trabalhos. Para esse trabalho, nós utilizamos esse método para estudar estrelas subgigantes já mais evoluídas que o nosso Sol e determinar seus parâmetros físicos. Utilizamos os espectros disponíveis na base de dados do ESO, do espectrógrafo HARPS do telescópio de 3,6 metros de Lassília. E para essa análise, utilizamos o pacote Python Q2 para calcular os parâmetros estelares e as abundâncias químicas. Até o momento, a amostra consiste em 11 estrelas no ramo das subgigantes, de aproximadamente 5.000 a 5.900 Kelvin temperatura efetiva, com um log da gravidade superficial aproximadamente de 3 a 4 e metalicidade solar. Para escolher os espectros disponíveis, nós selecionamos aqueles com um sinal ruído maior que 100. A ideia é combinar alguns espectros individuais com bom sinal ruído para conseguir uma qualidade melhor no total. Não foi possível obter um sinal ruído total alto para todas as estrelas da amostra. E para os espectros obtidos, nós fizemos uma combinação, normalização e correção Doppler. Os espectros foram divididos em 7 partes para que fosse possível normalizar para o valor 1 cada pedaço mais cuidadosamente. Além disso, eles são divididos por um gap no meio, que separa os dados obtidos pela CCD azul e a CCD vermelha. Depois de ter os espectros devidamente normalizados, a gente seguiu com as medidas das larguras equivalentes das linhas espectrais, que correspondem a cada elemento químico. Para isso, usamos como referência o espectro solar já conhecido e normalizado. Também foi feita uma revisão das linhas possivelmente contaminadas por linhas telúricas. Para análise, foi calculado o equilíbrio espectroscópico das estrelas, com base nas linhas medidas de ferro 1 e ferro 2, e através do código Q2 nós obtivemos os parâmetros físicos. Depois, utilizando o mesmo código, foi usado o modelo de isócronas para estimar a massa e idade, e por fim foram calculadas as abundâncias químicas dos elementos lidos através dessas larguras equivalentes. Aqui a gente pode observar o equilíbrio espectroscópico calculado para o Sol, com as linhas de ferro 1 em azul e ferro 2 em verde. Através dele, a gente pode obter a gravidade superficial, levando em consideração as médias das linhas de ferro 1 e ferro 2, e também a temperatura efetiva, que leva em consideração a média das abundâncias de ferro 1 em diferentes potenciais de excitação. Além disso, o painel do meio dá informação sobre a velocidade de microturbulência, onde as linhas de ferro 1 de diferentes larguras equivalentes fornecem o mesmo valor médio de abundância de ferro, que é refletido por uma reta de inclinação bem próxima de zero. O último painel verifica se houve problemas sistemáticos em alguma região do espectro. E aqui a gente mostra o equilíbrio espectroscópico diferencial para uma das estrelas da amostra, HD 159868. O método de determinação desses parâmetros atmosféricos é similar ao caso do Sol, só que agora é feito de uma maneira diferencial, linha a linha, em relação ao Sol. Dessa maneira é cancelada boa parte das incertezas da análise, principalmente se a estrela for mais parecida com o Sol. Aqui a gente tem as distribuições de probabilidades para as estimativas de massa, idade e log da gravidade superficial para a estrela HD 159868, e idem para a magnitude absoluta e o raio dela. Ainda utilizando o pacote Q2, a gente calculou as abundâncias químicas de outros elementos químicos além do ferro, para fazer um estudo mais aprofundado na próxima etapa. Enfim, a gente conseguiu mostrar que o método diferencial, usando espectros de bom sinal ruído, fornece resultados mais precisos no caso dessas estrelas, que diminui consideravelmente o espalhamento da abundância. O cálculo dos parâmetros estelares, como a temperatura, se mostrou próximo a valores apresentados na literatura, com algumas exceções. Para os casos que não foi possível ter um sinal ruído bom, as medidas das linhas espectrais ficaram menos precisas e isso precisa ser revisto. Por fim, futuramente nós vamos estudar a composição química dessas estrelas e trabalhar com a técnica de síntese espectral. É isso, muito obrigada!